Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu quis trazer, separei um trecho, do livro da Clarice Lispector, que se chama Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. É um livro maravilhoso, tem uma escrita bem simples, quando se fala, simples, quando se fala de Clarice, que tem textos bem densos e tem uma pegada muito forte para a questão existencialista, então não são livros fáceis de serem lidos, apesar de serem deliciosos, Mas este livro em específico, ele tem uma linguagem um pouco mais simples, então seria uma ótima opção para quem está começando ou queria aprender ou começar a ler Clarice e não sabe por onde começar, Mas não vim falar do livro, eu vim falar especificamente desse texto. Eu acho que algumas pessoas que têm muita familiaridade, em Clarice, em textos famosos, por exemplo, devem ter já ouvido falar ou lido alguma parte do texto, mas eu resolvi trazer mesmo assim porque é um texto bem importante, digamos assim. Ela consegue resumir tudo o que é importante no sentido de estarmos amadurecendo, no sentido de apreciarmos a vida que estamos vivendo. Ela consegue fazer uma costura perfeita do que dos elementos que são importantes no processo do amadurecimento, no processo de se perceber que está vivendo e se sentir grato pela vida. Então, eu me encontrei bastante nesse texto dela e por isso vim trazê-lo aqui para vocês. E vou lê-lo e também compartilhar algumas reflexões sobre algumas partes do texto, Então, ela fala aqui: compreendi que viver é ser livre, que ter amigos é necessário, que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo cura, que mágoa passa, que decepção não mata, que hoje é reflexo de ontem. Compreendi que podemos chorar sem derramar lágrimas, que um verdadeiro amigo permanece, que dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi que sonhar não é fantasiar, que para sorrir tem que se fazer alguém sorrir, que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos, que o valor está na força da conquista. Compreendi que as palavras têm força, que fazer é melhor que falar, que o olhar não mente, que viver é aprender com os erros. Aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é ser nós mesmos, que o segredo da vida é viver. E uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Talvez essa seja a parte mais famosa. Apesar de se deve comer. Apesar de se deve amar. Apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. É o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi criadora de minha própria vida. Texto que tem muitas camadas, se você for parar para examinar bem, e que é muito essencial, para a nossa vida. A gente passa cotidianamente assim, sem pensar no que está ao nosso redor, ou
no que é importante continuar, quais são os elementos essenciais para ter uma boa vida, por exemplo. Ou a gente passa, às vezes, no dia a dia e não percebe que aprendeu nada, fizemos só o que tinha que ser feito. E eu gosto muito dos textos da Clarice, porque ela faz a gente pensar bastante. Então, ela às vezes coloca você de volta no centro que você deveria estar. Eu vou voltar pro texto, eu vou transcrever esse texto na descrição do vídeo, mas eu vou voltar aqui para fazer uma explanação melhor sobre o texto, né? E compreendi que viver é ser livre. Cada frase, assim, tem várias camadas, você pode analisá-lo por diversos aspectos, mas eu vou ser o mais simples possível. Compreendi que viver é ser livre. Isso é uma coisa que eu tenho tentado me ater bastante. Eu já fiz 30 anos, na verdade já tenho 31. E parece que quanto mais você vive, quanto mais você está vivendo, mais livre você se sente. E que é até um paradoxo, porque quanto mais você vive, mais comprometimento, mais afazeres você tem, né? Coisas que dependem de você, tipo, trabalhar, às vezes você tem filho. Então, mas mesmo assim, né, apesar de, você se sente mais livre, porque a opinião das pessoas, ela passa cada vez mais a importar menos. Então, cada vez que você vive mais, que você está, não só em idade cronológica, eu tô falando de viver em idade cronológica, mas que também é um fator importante, mas quanto mais você vivencia situações, você se sente mais livre, no sentido de, eu já passei por isso, eu consigo passar novamente, isso não vai me amedrontar, não vou ficar paralisada. Então, eu achei fantástica esse início que compreendi que viver é ser livre. E cada vez mais eu tenho me sentido livre. Eu sei que ainda tenho muitas amarras aí, mas eu percebo que depois de um tempo você passa a se preocupar menos com o que as pessoas vão achar. E eu tiro isso pelo próprio canal, assim. Tô aqui fazendo vídeo, tenho menos de 100 inscritos, mas já é uma coisa que eu quero fazer, compartilhar, ter uma troca com vocês. Então, isso é muito interessante e que nós possamos cada vez mais sermos livres, né? E no sentido não de aquela coisa de tipo, sou livre, ninguém manda em mim, não devo nada a ninguém, que a gente vive numa sociedade, mas que a gente possa ser fiel a nós mesmos, né? E em seguida ela fala que ter amigos é necessário, e é necessário que a gente nunca possa desacreditar na amizade, apesar, quando a gente chega nos 30, e isso circula muito nas redes sociais, fala que as suas amizades você passa a contar no dedo, né? Vai diminuindo cada vez mais. E é verdade. Quando eu era adolescente, no meu aniversário, a minha casa ficava cheia. E eu amava, eu continuo amando comemorar aniversário e tal. Mas cada vez mais vai diminuindo a quantidade de pessoas que acompanham a sua vida, que tá com você no seu dia a dia. E volta e meia você vai passar por situações que vão te decepcionar com amizades e tal. Mas sempre vai ter alguém, você sempre vai ter um amigo. Às vezes é até quem você menos espera, tem uma pessoa que super te admira e você nem faz ideia disso. E às vezes quando você precisa de ajuda em determinada situação, alguém vai te estender a mão. E não só nisso também, em momentos bons. É muito bom você ter amigos e rir com eles, né? Comer com eles,
torcer por eles. Então, amigos são necessários, que eu percebo que muitas pessoas, após decepção por amizades e tal, passam a desacreditar nas pessoas. E espero que, mesmo que por um momento você se sinta desacreditado, você retorne a acreditar nas pessoas, porque existem pessoas boas que vão torcer por você. E lutar é manter-se vivo. E tem até um trecho também do Machado de Assis que ele fala isso, que ele conclama muito a gente a lutar, e que lutar é sinônimo de vida. E é verdade. E se a gente for para uma abordagem bem filosófica, né? Mas eu não vou partir para esse viés, mas viver é lutar. A gente vai ter, todo mundo tem inúmeras batalhas, né? As chamadas batalhas invisíveis, mas todo mundo vai ter batalha. E então é importante a gente enxergar isso, compreender isso, que a gente vai ter batalhas e viver isso, é lutar, seja pelo emprego melhor, às vezes até por levantar da cama, né? Sei que muitas pessoas têm até dificuldade de se levantar da cama, né? Tá numa situação depressiva ou sem esperança, mas manter-se vivo é, sobretudo, lutar. Então, lute todos os dias pela pessoa que você quer se tornar, pela sua família, por você, por quem você ama, pelo que você espera da vida. E mesmo às vezes sem força, sem esperança, só levante-se e tente viver. Aquele dia você já vai estar lutando, né? E voltando aqui, que para ser feliz basta querer, eu concordo também. Às vezes a gente acha que só vai ser feliz quando atingirmos determinado patamar. Mas não, a gente pode ser feliz no nosso dia a dia. A gente deve ser feliz no nosso dia a dia. A gente pode ter aqueles momentos de ápice, de pico, de ter feito uma coisa grandiosa, ou de estar experienciando uma coisa grandiosa, mas é importante a gente querer ser feliz todos os dias. E não é aquela, eu não tô falando daquela positividade que chega a ser tóxica, mas no sentido de estar grato pelo que a gente tem, pela vida que a gente está tendo, pela oportunidade de viver e lutar naquele dia, a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes hoje a gente está tão insatisfeito com a nossa situação, mas daqui a uns meses ou daqui a uns anos a gente queria estar nesse lugar que a gente está hoje, a gente não faz ideia. Então que a gente possa ser feliz hoje com o que a gente tem hoje, né? E ela fala, aprendi que o tempo cura, eu concordo, o tempo cura muita coisa e que a mágoa passa também. Eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade de esquecer o que foi feito com ela, mas que possamos fazer esse exercício, né? Decepção não mata, e não mata mesmo, você pode até te machucar, mas ela não vai te matar, né? A gente vai continuar. Que hoje é o reflexo de ontem, isso é total. Às vezes a gente não quer enxergar isso, né? Às vezes a gente se sente injustiçado por alguma situação, mas o que a gente está vendo hoje nós plantamos ontem, com certeza. Aprendi que podemos chorar sem derramar lágrimas. Achei essa frase a que mais descreve a vida adulta. Eu fico pensando muito sobre a vida adulta, né? Porque quando a gente é adolescente, a gente é criança, a gente tem uma visão totalmente diferente do que é ser adulto. E para mim essa frase ela descreve bem a vida adulta. Você chorar sem derramar lágrimas. Quantas vezes a gente está diante de pessoas ali no trabalho, da nossa família, numa ligação, ou numa fila de alguma coisa, indo no meio do mercado, a gente está chorando sem derramar lágrimas. Eu vivencio isso diversas vezes e eu achei
essa frase fenomenal, ela descreve bem o que é ser adulto, né? Aprendi que um verdadeiro amigo permanece. Eu acredito nisso também, eu acredito que quem é nosso verdadeiro amigo, ele sempre vai estar conosco da maneira que ele puder, porque ele também está vivendo as batalhas da vida dele, tendo que escolher as batalhas que ele tem que lutar, então faz parte. A dor fortalece, como falei, às vezes você passou por uma experiência e que novamente você se vê nessa situação e você sabe que você consegue, você já passou por isso. Então, você já criou aquela casca, né? E que vender engrandece. E é verdade. Aí aqui ela fala, aprendi que sonhar não é fantasiar. Eu acho que é meio que sonhar com o pé no chão. E que para sorrir tem que se fazer alguém sorrir. Então é muito bom você sorrir com alguém do seu lado. Que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos. E que o valor está na força da conquista. As palavras têm força, a gente às vezes subjuga muito, mas as palavras têm muita força. A gente vê isso nas redes sociais hoje em dia. Que fazer é melhor que falar, eu também concordo. Eu sou muito mais, eu tento, na verdade, também ser muito mais do fazer do que falar. Porque os discursos, né, é muito fácil você criar discursos, né? Então, fazer demanda mais energia. Que o olhar não mente. Então, eu adoro isso também, que as pessoas consigam ser transparentes, mesmo pelo seu olhar. Eu tento ser assim. Que viver é aprender com os erros. Quem nunca, se você não está fazendo isso, então vamos repensar. A gente tem que aprender sempre com os nossos erros. Aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é ser nós mesmos, com certeza, e numa sociedade, né, com redes sociais, que no nosso dia a dia tão forte, é difícil a gente saber quem nós somos. Então, é importante fazer esse exercício também. E que o segredo da vida é viver. Simples, né? E uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de, né? Por fim. Então, apesar do que está acontecendo, né? Se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer certos costumes, certos hábitos, ou às vezes certas pessoas na nossa vida, infelizmente isso vai acontecer, né? E às vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Então, que a gente possa parar de achar que isso não deveria estar acontecendo com a gente. Não, está acontecendo. E apesar de estar acontecendo, eu tenho que agir sobre isso. Então, eu tenho que ir para frente, eu tenho que fazer, ou eu tenho que parar e repensar o que eu estou fazendo, por que isso deu errado, por que isso está acontecendo. E ela fala no fim, né? Foi o apesar de que me deu angústia, que insatisfeita foi criadora de minha própria vida. Então, ela é insatisfeita com aquele apesar de, e a angústia ela passou a criar a sua própria vida. E é isso que temos que fazer, né? Apesar das circunstâncias, apesar do que tem acontecido, apesar de tudo, a gente tem que continuar. E às vezes é o que ela fala, uma coisa tão básica, apesar de se deve comer. Porque dependendo da situação que você está vivendo, até comer é um esforço, é uma batalha. Então, Clarice, né? Clarice é sempre Clarice. Eu acho importante a gente estar sempre lembrando desses grandes brasileiros, né, que passaram aqui, que deixaram um legado pra gente, que apesar de não estarem aqui, ainda estão ensinando, que estão nos ensinando. E isso é muito importante. E que ninguém tá sozinho, que às vezes você pode achar que você está sozinho, que a situação tá difícil, mas continue
e sempre busque aprender. A gente sempre tem que aprender com as situações, com o que tem acontecido na nossa vida. E isso é viver, né? Viver tá ligado a lutar, a aprender, a amar, a ter amigos, a continuar. Então é isso, gente. O vídeo vai ser curto, mesmo sendo longo. Eu não consigo criar vídeos tão mais curtos assim. Vou tentar. Esse já tá menor do que o último, então já é uma vitória. Mas o vídeo tá aí. Qualquer dica, deixem nos comentários, tá bom? Eu vou ler. E até o próximo vídeo.